Olá, gente, tudo bem? Vamos começar a falar sobre alergia alimentar. Então, o que é alergia alimentar? É uma reação adversa a alimentos. E pode vir como intolerância alimentar, né, que acontece as respostas fisiológicas adversas, e pode vir como alergia alimentar. Dentro da alergia alimentar, a gente tem respostas adversas imunomediadas, por exemplo, IgE mediada, né, então é pela célula de IgE, ou não IgE imediatos, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. A prevalência mundial é de 1 a 10%, né? Bem importante assim, né? Uma coisa realmente que deve ser comentado. Então, até 6% das crianças até os 6 anos vão ter alguma alergia, né? Alguma intolerância alimentar. E a alergia mais comum é o leite de vaca. Aí temos 2,5% de incidência. Depois vem o ovo e o amendoim, com suas significâncias também. No Brasil, isso tem aumentado, né, porque a gente tem mudado o padrão alimentar, né, como o amendoim, que não é uma coisa comum que a gente tem, né, mas uma coisa comum nos Estados Unidos, né, aquela pasta de amendoim que eles têm um hábito de a patogênese, então, intolerância alimentares é multifatorial, tem diversos mecanismos para acontecer, né? E a alergia alimentar ela é mediada por células ou por IgE. Então, nos indivíduos suscetíveis, há exposição ao alérgeno, há os anticorpos IgE específicos, né, que o organismo vai produzir, que vão se ligar aos mastócitos, basófagos, macrófagos e células dendríticas, né, que vão produzir mediadores que vão levar à vasodilatação, contração do músculo, né, que vai produzir aquela secreção de muco e vai fazer com que surja a hipersensibilidade imediata. A clínica vai depender do nível, né, do sistema que vai acometer. Então, pele, trato gastrointestinal, trato respiratório, sistema vascular. Então, a gente tem a patogênese de alérgenos alimentares em duas classes, classe 1 e classe 2, né? Classe 1, ela vai penetrar pela mucosa intestinal, então tudo vai acontecer, aquilo que a gente falou anteriormente, na mucosa intestinal. Geralmente, quais que fazem isso, né? O ovo, o leite, os alérgenos mais comuns, né? Que são ovo, leite, amendoim, nozes, peixe, soja e trigo, né? Que são responsáveis por 90% das alergias durante a infância, né? E então a gente espera que a maioria dos casos eles vão acontecer de 12 a 18 meses de vida, tá? Vão aparecer pela primeira vez. E assim, dessa forma, com os estudos, tem se visto que quanto mais a gente apresentar para essa criança previamente, por exemplo, depois que a criança faz 6 meses de idade, a gente começa a introduzir os alérgenos antes, né? Porque, por exemplo, o ovo a gente introduzir lá com 1 ano, né, o leite de vaca também, o amendoim mais para frente, né, até porque o amendoim a gente vê mais, né, bonitinho ali grande, né, com o risco da criança sufocar e tudo mais. O peixe, então viu-se que quanto mais a gente adia, maior a chance dessa criança desenvolver uma alergia porque ela nunca foi exposta, certo? E existe a classe 2, que são homólogos aos pólens das plantas que penetram pelo trato intestinal. Né? Então, é aquela pessoa que tem uma rinite por um pólen específico que faz uma reação cruzada com as frutas cítricas, tá? Então, elas ficam sensibilizadas, né? Então, quando elas ingerem alguma fruta, acabam fazendo alergia alimentar, não porque eles têm alergia daquela substância ali, né? Mas porque ele foi sensibilizado por outro e fez uma reação cruzada, ou seja, aquele homólogo era muito semelhante ao pólen, né? Algumas frutas, por exemplo, kiwi, né? Que tem aquele pelinho ali, que às vezes podem fazer reação cruzada e provocar alergia e não ser diretamente alérgico, né? Vamos dizer, não é a fruta que a fruta fez, mas era porque era muito parecido, o epítopo era muito parecido. E aí nós temos as manifestações clínicas com trato
do trato gastrointestinal, que leva a irritabilidade, vômito, regurgitação, diarreia, baixo peso ponderal, síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar, que a gente chama de FPAS, tá? Acontece nos primeiros meses de vida, cursa com irritabilidade, vômitos, então é uma coisa mais um pouco imediata, até 3 horas após a dieta, diarreia, distensão, baixo peso ponderal, então é uma criança que tem bastante percas, né? E um sangramento das fezes. Para lembrar que o FPAS, ele cursa também com uma coisa de semelhante à sepse, né? Um choque pode levar, porque a criança perde tanto, né, que pode levar a um choque. Às vezes você acha que a criança está entrando em sepse, mas não é uma sepse, né? Então pode ser sensibilizado aí por leite de vaca ou fórmula à base de soja, né? Então lembrar que às vezes quando a gente suspeita do leite de vaca, a gente dificilmente dá a possibilidade da criança tomar soja. Lógico, se aquela família não tem, se aquela família tem condição, né? A gente prefere dar outras opções, porque a gente sabe da chance de você também fazer uma alergia à soja, tá? A enteropatia induzida por proteína alimentar acontece nos primeiros meses de vida, também cursa com diarreia, baixo ganho poderal, esteatorreia, vômito, recusa alimentar, distensão, uma saciedade precoce, sensibilidade também ao leite de vaca e a enteropatia induzida, né, ela é uma característica da doença celíaca. Então, para aquelas pessoas, né, que têm o seu... Então, aquelas crianças que são geneticamente suscetíveis, né, o HLA-DQ2 ou HLA-DQ8, vão demonstrar uma resposta mediada por células para gliadina desaminada por transglutaminase tecidual, né, uma fração do glúten que é encontrada no trigo, centeio e cevada. Então, elas vão ter uma sensibilidade aí a esses tipos. Elas não fazem só rinite alérgica, elas fazem coisas mais floridas, né? Assim, você tem uma coriza, mas tem isso também, lábios, esse angedema de lábio, prurido, tá? Na pele, a gente vai ter dermatite atópica, né? Como apresentação do eczema. 30% das crianças com a dermatite atópica são moderada a grave, podem apresentar alergias alimentares associadas, tá? Então, se você tem uma dermatite atópica, fique de olho com alergias alimentares que podem, por vez, evoluir. 30% dos casos. Urticária e angedema são sintomas mais comuns, né? São de início muito rápido e levam à ativação de mastócitos. Geralmente são os amendoins, nozes, leite, uva. A dermatite perioral e rubor perioral, né, um caráter benigno, geralmente associado por dermatite de contato, como dermos cosméticos, às vezes a fruta ali que passou na boca acaba ficando vermelha e depois some facilmente. No trato respiratório, é bem comum ter sintomas isolados, só um sibilo, só uma coriza, né? E a gente fala sobre rinoconjuntivite induzida por alimentos, né? Tem como sintomas a rinite alérgica, né? Aquela criança que come alguma coisa e começa a espirrar ou começa a coçar, né? Pode também ter a sibilância, pode ocorrer em 25% das alergias alimentares, mas você não vai ter só a sibilância, né? Como sintoma único, tá? E são alergias alimentares de remediada. Até 10% dos pacientes asmáticos podem apresentar sintomas induzidos por alimentos. E a gente tem aí o que a gente mais fica com medo da anafilaxia, né, que é uma reação alérgica grave, envolve múltiplos sistemas, né, um rápido envolvimento cutâneo, respiratório, gastrointestinal, e muitas vezes pode evoluir para sintomas cardiovasculares, como hipotensão, choque e arritmia, né? A gente precisa identificar o alérgeno, né? Porque ele vai provocar uma liberação maciça de mediadores de mastócito e, para, lógico, evoluir novos acontecimentos, tá? E a maior causa da anafilaxia é o alimento. Então, para a gente fazer o diagnóstico, a gente tem que
perguntar qual foi a comida daquela criança, às vezes se a mãe não consegue fazer um diário alimentar, aí dê isso e aconteceu isso, evitar misturar os alimentos. Então hoje a gente antigamente, né, que as mães davam papinha, tudo misturado e tudo mais. Hoje a gente oferece, a gente dá preferência para você introduzir os alimentos separadamente, né? Porque se aquela criança evoluir com, com alergia, você sabe qual é o alimento, o alérgeno, né? Então, assim, por exemplo, se eu tenho um familiar, um parente que tem alergia, né? Eu já tenho um pai e uma mãe que tem alergia, então é uma criança que possivelmente pode evoluir, não é uma criança que tem dermatite atópica, então vou começar a introdução alimentar dessa criança. Então, o ideal é introduzir, por exemplo, hoje eu vou começar com a pera, então dou pera hoje, amanhã e depois, né, para avaliar se essa criança. Não fez com pera, não. Então, daqui a 3 dias eu vou começar morango, morango, morango. 3 dias seguidos de morango, tá? Para ir separado, nada de misturar, porque aí você consegue determinar qual é aquele alérgico, tá bom? Então, avaliar o alimento suspeito, a quantidade ingerida. Comeu 2 maçãs. E aí, se comer uma maçã, não dá tanto, tá? O intervalo entre a ingesta e o início dos sintomas para avaliar, né, se é IgE mediada, se não é mediada por IgE, tipos de sintomas apresentados, história semelhante anterior e se tem associação a exercícios, porque a gente também pode ter alergia mediada por exercício. Intervalo desde a última reação ao alimento, né? E avaliar teste se tem necessidade, se a gente precisa fazer teste de cutâneo, de puntura e teste laboratórios in vitro, né? Que vão demonstrar sensibilidade por IgE, mas testes negativos, eles vão excluir a alergia alimentar IgE mediada. Porém, teste positivo sem clínica associada não é importância. Então, assim, uma boa história é sempre muito mais importante. Vocês estão careca de ouvir que uma boa história é sempre muito mais importante do que exames, né? Na alergia alimentar, ainda mais. Por quê? Porque a melhor forma da gente saber se é ou não alérgico a um tipo de alimento é o teste de provocação, né? O que é? Eu estou suspeitando que é banana. Então, vai suspender aquela banana por tantas semanas, né? Por 10 a 14 dias. Geralmente, se você está suspeitando por IgE imediato, né? E até 8 semanas se você acha que é mediado por célula, por exemplo, uma esofagite eosinofílica, né? Então, você vai tentar provocar. Lógico, né? Dependendo da reação, é total importante que você, às vezes, tente com orientação de um especialista para saber quando você deve, se deve estar monitorizado, se deve, né? Porque você tem chance de fazer uma anafilaxia. Por exemplo, eu fico com coceira na garganta quando eu como um camarão. Vou ficar 10 a 14 dias sem engolir sem comer camarão, mas, poxa, né? Prurido na garganta, né? É um risco. Então eu dou preferência aí para um alergista, avaliar. Às vezes não é assim, eu não vou comer 10 camarões, eu vou comer devagarzinho. Ela vai vendo as reações que eu vou ter devagarzinho, né? E vai anotando, vai avaliando sinais vitais, né? Já presenciei um teste, então você vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Então, o tratamento, identificar e eliminação dos alimentos alérgicos, mas é muito importante você ter um acompanhamento e realmente identificar o alérgico, porque isso acaba. Quantas vezes eu já vi crianças que têm dietas extremamente restritivas, tá? Eu já atendi uma criança assim na puericultura uma vez que ela não comia nenhum tipo de fruta, porque todas as frutas que ela comia, ela sentia prurido na garganta. Então, o menino era bem gordinho, porque assim, poxa, ele vai comer uma alface, ele tem medo, né? E com razão.
Então, ele precisa ser acompanhado, precisa testar aí, porque aí as pessoas começam a fazer fobias também, né? Então, você não sabe se foi uma coceira, se foi, né? Porque o nosso organismo também é capaz de provocar muita coisa, a nossa mente é capaz de provocar muita coisa na nossa cabeça, né? Então, avaliar se não vai faltar alguma nutricionalmente, se não vai precisar, se não vai perturbar aquela criança, perturbar aquela família. Geralmente as mães de APLV, de alergia à proteína de vaca ou outras alergias associadas, são mães que têm medo. Tem medo de alguém furar a dieta, tem medo de perder aquela criança, tem medo daquela criança ir para a creche e alguém dar alguma coisa ou comer alguma coisa de outro amigo. Gente, né? A gente se põe no lugar e assim. Então é muito importante. Não simplesmente aceitar, não posso tomar leite o resto da minha vida. Não, peraí, vamos ver como é a história. Mas como é que aconteceu? O que que tá? A história de asma e alergia alimentar já é imediata, uma história de reação grave anterior, né? Você tem que ter um plano de emergência em caso de ingesta acidental e até mesmo epinefrina autoinjetável. Nos Estados Unidos a gente já conseguiu isso, né? Nos outros países, e aqui no Brasil a gente tem toda uma política e um abaixo-assinado para conseguir uma ampola de epinefrina, aquelas agulhinhas injetáveis, é mais ou menos R$ 1.200, né? Assim, que é para aquela criança ou para aquele adulto ter e, né, não ter problema. Viver com ela no bolso. É igual o asmático que vive com a aerolim no bolso, né? É lógico que a anafilaxia é uma coisa muito pior, né? E avaliar a reintrodução com o acompanhamento do alergo-imuno, e ver, avaliar o leite extensivamente aquecido, o ovo em produtos assados, né? Porque ele vai começar, não, olha, seu GE está assim, então a gente pode começar a oferecer o leite de uma forma aquecida, o ovo com macarrão com ovo, né? O macarrão feito com ovo, um bolo com ovo, e a gente vai indo para as formas menos assadas, né? Para você oferecer, para você fazer uma dessensibilização, tá? Então a prevenção sempre, né? Nosso maravilhoso aleitamento materno, que a gente que se puder exclusivo até 6 meses e podendo aí a recomendação da sociedade até 2 anos, manter o aleitamento materno, introduzir os alimentos complementares após 4 a 6 meses de alimentar materno exclusivo, tá, gente? Lógico, existem exceções e exceções, mas o ideal é começar a introdução alimentar com 6 meses, porque a criança está pronta, porque aquele intestino está pronto. Sempre avaliar também, gente, a prematuridade daquela criança. Se é uma criança prematura que nasceu com 32 semanas, 28 semanas, é lógico que eu tenho que recalcular aí quando ela vai fazer 6 meses, tá certinho. Eu não posso falar a idade cronológica dela, né? Por exemplo, a minha filha nasceu com 35 semanas, então assim, ela tem um mês, teoricamente, de desenvolvimento com bônus aí, né? Então, assim, por exemplo, eu comecei a introdução alimentar dela com 6 meses, né? Porque eu vi que ela ficava sentada, mas ela não sentava tanto, então eu também não exigia muito dela, porque ela não estava tão pronta, tá? Então, isso também é uma forma de dizer se o intestino está pronto ou não. Então, eu não me descabelei por ela não comer tudo, né? Até porque a introdução alimentar, mesmo num tempo certo, a criança também tem dificuldade, né? Então, sempre dá a importância do aleitamento materno exclusivo, introduzir os alimentos separadamente para a gente saber nortear quem começou, se foi o ovo, se foi a galinha, literalmente. Introduzir alimentos potencialmente alérgicos precocemente, né? Leite, ovo, trigo, amendoim, peixe, não ficar mais com medo, né? Não há realmente necessidade de retardar ou evitar. Eu já dei ovo para minha filha, dei berinjela e a bichinha fez alergia, fez urticária por berinjela, tá? Não evitar alimentos alérgenos durante a gestação e lactação, né? E fórmulas baixas de soja não previnem alergia, porque podem fazer reação cruzada ao leite de vaca.